Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de ciências do 8º ano do Ensino Fundamental 2, certo? Pois bem, 8º ano, hoje vamos começar com o capítulo 5, olha só, capítulo 5 do módulo 2, certo? Que está na página 228, certo? Vamos dar uma olhada aqui nesse começo de capítulo, acompanha aí no livro de vocês, vamos lá. A eliminação de excretas pelo ser humano é o tema, né, que hoje vamos estudar e aprender, certo? Aqui vocês observem, como vocês estão observando aí no livro de vocês, estão aqui alguns astronautas, né, com umas sacolinhas de metal, né, parecem uns metaizinhos, certo? Então, aqui na página 229 diz assim: você já ouviu falar várias vezes que a água é essencial para a vida na Terra, pois ela participa do metabolismo das células. Mas já parou para pensar por que urinamos? E por que precisamos beber água todos os dias, já que vamos eliminá-la por meio da urina? Você encontrará respostas, né, e outras perguntas aí durante a nossa aula, certo? Então aqui ele coloca 3 indagações referente aqui a essa figurinha do livro, certo? A primeira é: do que você acha que é formada a urina que eliminamos no nosso corpo, né? Quando a gente urina, gente, às vezes a urina sai muito amarela, às vezes sai toda transparente, né? Às vezes sai muito amarronzada, né? Muito marrom mesmo, né? Então, de acordo aí com a cor da urina de vocês, né? Aí tem alguns compostos que compõem a nossa urina, certo? Que vamos ver já, certo? Letra B. O que você acha que a máquina de reciclagem da urina deve fazer para fornecer água potável aos astronautas? E aí, o que vocês acham, né? E sei como você responderia as questões apresentadas no texto desta página. Então, para os astronautas, eles colhem, né, a urina deles. Eles estão lá no espaço, não tem banheiro no espaço. Eles recolhem a urina nesse saquinho, né? E desse saquinho, o que eles fazem? Eles fazem a separação de substâncias, né? Eles separam as substâncias que tem da urina da água e eles reutilizam a água, certo? Então, vamos aqui, página 230, acompanhem aí no livrinho de vocês. Olha aqui essa reportagem, olha só o que ela diz. Confederação de Ciclismo suspende 7 atletas por doping. Então, ele coloca aqui 3 indagações. Do que se trata essa manchete? Se trata de doping, né? Vocês já ouviram falar de doping? Que é o que a questão 2 pergunta, né? Você já leu ou ouviu alguma outra reportagem a respeito desse assunto? Em qual meio de comunicação, né? Geralmente é na TV que a gente vê, né? Nos canais de esportes, né? Quem tem aí TV a cabo em canais de esportes, não é mesmo? Então, olha só. Atualmente é muito comum vermos notícias relacionadas a casos de doping de atletas em competições esportivas. Você sabe o que é isso? O doping no esporte caracteriza-se pela utilização de substâncias ou métodos com o objetivo de aumentar a capacidade física e o desempenho esportivo, certo? Criando uma vantagem em relação aos outros atletas, aos outros competidores. As substâncias utilizadas são diversas e geralmente causam aí grandes danos aí para a saúde do atleta, certo? O aumento de casos de doping tem motivado as autoridades esportivas a fazerem exames cada vez mais rigorosos para detectar a presença dessas substâncias no organismo dos atletas. Entre esses exames destacam-se o de urina, né, e o de sangue, certo? Então, a urina ela é resultado aí da filtração do sangue, né, sendo aí composta por água e outros materiais
materiais que estavam presentes no sangue e que esses materiais eles devem ser eliminados aí do nosso organismo, certo? Indagação 3. Por que se espera encontrar substâncias na urina que caracterizam o doping? Por que na urina? Por que detecta o doping na urina? Por quê? Né? O corpo humano, acompanha aí no livro de vocês, é formado por muitas células nas quais ocorre o metabolismo, ou seja, reações químicas em que há a formação de novas moléculas e quebra de outras. Como resultado do metabolismo das células, também ocorre a produção de determinadas substâncias tóxicas prejudiciais ao funcionamento do nosso organismo. Por isso, elas devem ser eliminadas. Então, ao mesmo tempo que o nosso organismo produz substâncias, né, e nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso organismo, ao mesmo tempo produzem substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas, elas precisam ser eliminadas. Gente, muitas pessoas confundem, né? Ai, professora, como pronuncia essa palavra, né? Algumas pessoas pronunciam tóxico, né? Ah, é tóxico, tóxico. Gente, essa pronúncia tá errada. Tóxico, tá errado. A pronúncia certa é tóxico, tóxico, tá bom? Vamos lá. As substâncias tóxicas resultantes do metabolismo das células são chamadas de excretas, são as excreções, são as nossas excretas, certo? Então, quando as proteínas são quebradas no interior das células, ocorre a formação de excretas, certo? Como a ureia, a amônia e o ácido úrico. Essas substâncias são tóxicas e precisam ser eliminadas, assim como o gás carbônico resultante aí da nossa respiração, como nós estudamos lá no sistema respiratório, certo? A eliminação de excretas do organismo pode ocorrer por meio do suor, da urina e da respiração. Então, a eliminação de excretas ocorre através do suor, da urina e da respiração, certo? Então, a excreção humana está envolvida aí diretamente no sistema respiratório, a pele e o sistema urinário, certo? Então, vamos falar um pouco aqui, sobre a transpiração. Abram aí o livro, acompanhem no livro de vocês, né? Aqui ele coloca, em que situações você geralmente fica suado? Geralmente a gente fica muito suado quando a gente vai fazer aí uma atividade física, né? Vocês aqui na escola, quando vocês voltarem, quando vocês forem no tempo de educação física, a parte prática de educação física, vocês vão fazer exercício físico, vocês vão correr, vocês vão fazer alongamentos e com isso vocês vão suar, certo? E o suor, ele é um tipo de excreção, é um tipo de excreta que o nosso corpo elimina. E no suor, quando a gente pega, vocês já pegaram o suor de vocês e provaram? Quando pega assim o suor e prova, ele não é salgado, né? Então, no suor, ele está liberando sais minerais. Os sais minerais que o nosso corpo não tem condições de metabolizar. Então, quando o nosso corpo não tem condições de metabolizar esses sais minerais, eles precisam ser excretados. Eles são excretados através do suor, certo? Então, vamos lá. Quando a temperatura do nosso corpo aumenta, os receptores para a temperatura presentes em nosso corpo enviam informações para o sistema nervoso que corresponde ao aumento da produção e a liberação do suor, certo? Além da eliminação dessas substâncias, né, o suor também ele serve. Quando a gente está fazendo atividade física, o nosso corpo ele não esquenta, o suor ele serve também para resfriar o corpo, Mas por que, professora, resfriar o corpo? Resfriar o corpo justamente para equilibrar a temperatura do corpo, para a temperatura do corpo se manter em equilíbrio, certo? Correto? E aqui embaixo ele coloca aqui, ele fala um pouco sobre o odor do suor, né? Ele é bem interessante aqui esse texto, acompanhem aí. Existem dois tipos de glândulas sudoríferas.
encontra-se espalhado por todo o corpo. Gente, as glândulas sudoríferas são justamente as glândulas que produzem o suor, certo? São as glândulas sudoríferas. Então, um encontra-se espalhado por todo o corpo e o outro encontrado principalmente nas axilas, né? Nas mamas, na região genital, no couro cabeludo e nas regiões com barba no rosto dos homens adultos, meninos, quando vocês crescerem e a barba de vocês crescerem, certo? O suor liberado pelas glândulas sudoríferas não tem odor, No entanto, nas glândulas presentes em algumas regiões do corpo, justamente essas regiões, as axilas, as mamas, a barba, certo? O suor é liberado por meio dos folículos dos pelos, certo? Uma região onde há bactérias. E esses seres microscópicos metabolizam os componentes presentes no suor, certo? Deixando o cheiro desagradável na região, certo? Então, dessa maneira, a higiene do corpo, é fundamental aí para impedir o odor e a proliferação dessas bactérias nessas regiões, certo? Então, vamos lá. Nós já vimos, né, que o sistema urinário, o sistema urinário basicamente ocorre a filtragem do sangue, e quando há essa filtragem do sangue, há a excreção, e essa excreção ela é feita através da urina, né? Um tipo de excreção à urina, sais, alguns tipos de sais e água, certo? E pode ser excretada através do suor, da urina e do que mais? Da respiração, certo? Então, vamos aqui, os órgãos que compõem o sistema urinário. Vamos lá, os órgãos que compõem o sistema urinário, gente. Aqui tem um homem aqui. Eu tentei desenhar um homem, vocês sabem que eu não desenho bem, tá? Tem aqui o sistema urinário aqui desse jovem, aqui vamos colocar o nome dele. Vamos colocar o nome dele de, não sei, Marcos. É o Marcos. O Marcos, o sistema urinário do Marcos, aqui, ele é composto aqui por rins, 2 rins. Nós, seres humanos, temos 2 rins, certo? E essa parte aqui, essa linhazinha aqui, é chamada de ureteres, certo? E aqui, é a bexiga urinária. E aqui é o pênis, é o órgão genital masculino, o pênis. A uretra fica, justamente esse fiozinho aqui, bem aqui esse fiozinho aqui. É a uretra, que é a artéria, que é a uretra, que é por onde, aqui, a urina que está dentro da bexiga passa aqui pela uretra, e sai pelo buraquinho que tem aqui. Aqui no pênis, no órgão genital masculino, certo? Correto? Já no feminino, a uretra, ela vem aqui direto da bexiga para cá, no feminino, certo? Então, esses são os órgãos que compõem o sistema urinário. Cada órgão tem a sua função, certo? Cada órgão tem a sua função, correto? Então, aqui ele mostra uma figura, Essa parte aqui de baixo vocês vão responder aí no livrinho de vocês, certo? Olha só como onde fica a uretra no homem. Fica justamente aqui, fazendo parte juntamente do sistema genital. E da mulher aqui, vem direto, certo? Ok? Então, o tamanho e a localização da uretra são diferentes nos homens e nas mulheres. Nos homens, a uretra faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema genital, como eu havia comentado com vocês, pois é o canal pelo qual a urina e os gametas são liberados. Nas mulheres, a uretra pertence apenas ao sistema urinário, certo? Então, aqui, como ocorre
a excreção pelo sistema urinário. Como ocorre a excreção pelo sistema urinário, né? Como ocorre? Ocorre da seguinte forma. Primeiro, a filtração do sangue e a formação da urina, certo? Depois, essa urina é transportada, né, ao órgão e ela é armazenada, né? Ela é armazenada lá na bexiga. E de lá, a urina, né, o transporte da urina para ser eliminada pelo corpo, através de onde? Da uretra, certo? E o nosso rim aqui, ó, quando a gente aumenta aqui o nosso rim, dentro do nosso rim tem algumas estruturas, certo? Ó, essa estrutura aqui, ó, tem o rim, né? Tem aqui a artéria renal, que aí no livro de vocês está em vermelho, certo? Aqui, ó, tá em vermelho. Tem aqui a veia renal, que no livro de vocês está em azul, certo? Tem aqui o que reveste aqui o externo, bem aqui o externo, é a cápsula fibrosa, certo? E essas bolinhas que tem aqui dentro do nosso rim são as pirâmides renais, que dentro dessas pirâmides renais tem os néfrons, certo? E aqui esse meio vazio aqui, ó, esse meio oco, é a pelve renal, certo? E aqui essa parte daqui de baixo é o ureter. Cada um deles tem a sua função aí no sistema urinário. E vamos ver agora, acompanhe aí no livro de vocês, certo? Página 233. Na parte 1, né, que é a cápsula fibrosa, que fica bem aqui, ó, certo? Cada rim é revestido por uma membrana, justamente a cápsula fibrosa, que contribui para a proteção desse órgão contra pancadas ou contra a entrada de micro-organismos, certo? As pirâmides renais, né, que são essas bolinhas aqui, né, no interior dos rins, né, elas se encontram onde estão aí inseridos os néfrons, né? E os néfrons, né, que é onde ocorre a filtração do sangue. Então, onde é que ocorre a filtração do sangue? Nas pirâmides renais, certo? O 3, né, que é a artéria renal, que no livro de vocês está em vermelho, essa parte aqui, né? Na artéria renal leva o sangue a ser filtrado para o rim, né? A veia renal aqui, ó, representada no livro de vocês na cor azul, né? Recolhe o sangue filtrado. O ureter, né? Que é essa parte aqui, ó, de baixo. Recolhe a urina formada encaminhando até a bexiga urinária, certo? E o sexto, que é aqui no meio, ó, é como se fosse um oco, um pedaço oco que tem aqui dentro do rim, né? Ele é responsável pela coleta aí e ele é responsável, né? É a extremidade do ureter próximo ao rim, que forma uma estrutura dilatada, né? E essa estrutura dilatada é justamente a pelve renal, certo? Por meio da qual a urina é coletada para ser levada à bexiga urinária, certo? Então, vamos lá. Acompanhando aqui, ó, nessa página aqui, ele fala um pouco sobre a água, né? A água é a substância mais abundante da urina, pois apenas uma parte dela é absorvida. A quantidade de água absorvida depende de vários fatores. Se o volume de sangue estiver alto, o que geralmente ocorre quando ingerimos muito líquido, menor quantidade de água é reabsorvida e o volume de urina formada é maior. Já quando ingerimos pouco líquido, pouca água, maior quantidade de água é reabsorvida, resultando na formação de menor quantidade de urina, certo? Então, aqui ele dá um exemplo de um exame aqui de urina, né? No exame de urina, eles analisam aí várias substâncias, né? Como aspecto, cor, pH, densidade, né? Que é a parte do exame físico, do exame químico, aí as proteínas, as glicoses, leucócitos,
né? O exame de sedimento, bactérias, hemácias, cilindros, né? Que aí, através da urina, dá para detectar aí algumas, né? A quantidade aqui, né, de substâncias químicas e algumas aí sedimentos, né? Alguns desses sedimentos são aí bactérias, certo? Então, aqui já na página 235 ele fala um pouco sobre o transporte e eliminação da urina, certo? Então, ele coloca um texto aqui que é um texto muito importante, né? Que fala sobre um probleminha que algumas crianças elas apresentam, certo? Então, vamos lá. É na calada da noite, sem tempo de reagir, que as águas rolam no colchão. Mas o que começa sorrateiro desata uma autêntica maratona depois que o xixi foi derramado. Tem que trocar o lençol, secar a cama, mudar o pijama. Essa é a rotina estressante de quem convive com enurese. Estima-se que entre 15% e 20% das crianças de até 12 anos enfrentam o problema. A maioria são os meninos. O diagnóstico só é feito após os 5 anos de idade, em que o sistema nervoso já amadureceu o suficiente para controlar a micação. Quando isso não acontece, os escapes à noite são frequentes e é melhor pedir ajuda a algum médico, certo? E aqui eles colocam, nesse texto a gente vê que o texto fala sobre o problema aí de enurese, né, que é o problema aí de controlar, né, de segurar, do controle, né, de segurar a urina, certo? Então, como a gente consegue controlar essa urina, né? O ato, né, de como a gente consegue, né, controlar o ato de segurar a urina, de controlar a urina, né? Então, a gente consegue através do nosso sistema nervoso, Impulsos nervosos, né, aí provenientes do encéfalo, atuam aí no controle da contração dos músculos da bexiga, certo? Urinária e da uretra, certo? Então, ó, a filtragem do sangue e a formação da urina ocorre de maneira constante. No entanto, não a eliminamos constantemente. Por que isso acontece? Porque a urina ela fica temporariamente armazenada na bexiga, certo? Então, ó, após a formação da urina, os néfrons, esse líquido é coletado pela pelve renal e encaminhado à uretra. A partir dessa etapa não ocorrem mais modificações na composição da urina, que contém aí principalmente água, ureia, amônia e alguns sais minerais, certo? Então aqui, ó, ele coloca uma figura, né? E essa figura aqui é o transporte e eliminação da urina. Aqui no primeiro tem aqui os uréter, né? Que é o qual se liga à bexiga urinária. Os uréteres transportam a urina do rim para a bexiga urinária por meio da contração dos músculos lisos. Então, a urina aqui, ó, vem para cá, ó. Os néfrons, eles filtram, né, o sangue, filtram, aí vem aqui, forma a urina vem passando por aqui, vem, e chega aqui até a bexiga urinária, certo? Chegando aqui na bexiga urinária, ela é eliminada pela uretra, certo? A bexiga urinária, quando ela está vazia, ela tem a sua forma achatada, quando ela está cheia, ela tem a sua forma esférica, certo? Então, ó, a localização da uretra nos homens não é a mesma nas mulheres. Nos homens, aqui, ó, nos homens, a uretra passa pelo interior do pênis, como vocês podem ver, essa risquinho aqui vermelho. E nas mulheres, aqui encontra-se em posição anterior à vagina e serve de passagem somente da urina, bem aqui, ó, certo? Bem aqui. Correto? Então, ó, controle da micação. Então, todo esse controle da micação é muito importante, né, aí para nós seres humanos, certo? Então, frente a esse conteúdo que eu ministrei para vocês, o que vocês vão
fazer? Vocês vão fazer a atividade da página 238 a 240, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, certo? Essa parte aqui, ó, a partir da página 236, controle de medicação, e 237, só é mais um adicional que ele dá, explicando aí, mais uma vez, sobre aí o controle da medicação, o controle, o ato da gente segurar, né, controlar aí a nossa urina dentro do nosso organismo, certo? Deem uma lida aqui nessa parte e na próxima parte já vem as atividades, certo? Façam as atividades da página 238 a 240, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.